Bom dia, estamos aqui em mais um desafio da alma. E hoje a palavra que Deus tem para você está no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 16, que diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Para quem não conhece bem a história de Esther, aqui Esther era judia e tinha sido dado um decreto que ia acabar com todo o povo judeu. E Esther estava como rainha, que Deus tinha colocado ela naquele momento exatamente para poder fazer alguma coisa. Deus contava com ela naquele momento. E às vezes você, minha amiga, que está junto comigo nesse desafio, você é uma pessoa de Deus, e tem estado atribulada, porque Deus está pedindo para fazer algo. Você tem, às vezes, você está num lugar, numa posição, que Deus pode contar com você naquele momento, e você está resistente à voz dele. Você está com medo, às vezes, de agir numa determinada situação. A história de Esther nos mostra isso, nos mostra a coragem do que é a gente depender de Deus e ser usada por Deus. Se você sabe a história de Esther, ela era órfã. Olha o passado de Esther, tudo que Deus fez na vida de Esther. Deus fez porque Ele tinha um propósito na vida dela. Ele tinha um propósito de usar ela. E naquele momento que Deus precisou contar com ela, ela se colocou à disposição. Ela buscou, ela orou, mas ela agiu. E a gente vê como a fé, ela exige uma ação. Aqui tem essa frase que ela fala: se perecer, pereci. Essa expressão retrata bem a coragem que Esther precisou ter para contrariar a lei e se apresentar a Assuero. Aqui na história diz que ela já fazia 30 dias que não se chegava até o rei. E todos os servos do rei, o povo das províncias, bem sabem que todo homem ou mulher que se chegasse no pátio, do rei, sem ser chamado, poderia ser decretada uma sentença de morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro para que viva. Mesmo com medo, ela buscou a direção de Deus, ela se pôs em oração, se pôs em jejum e agiu. Aí a gente vê aqui no capítulo 5 que fala: sucedeu, pois que no 3º dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até a metade do reino se te dará. Mesmo com medo, mesmo correndo risco, mas ela buscou a Deus e confiou e agiu. E agiu diante daquela situação. A gente vê que tem coisas que às vezes a gente está orando, está jejuando, não precisa agir. Então, após 3 dias ela orando e jejuando, Esther sabia que deveria tomar uma atitude. E ela foi com a direção de Deus. E ela achou graça diante do rei. Ela ali foi usada por Deus naquele momento. Mas eu quero que você entenda, minha amiga, ela só foi usada por Deus porque ela se deixou ser usada por Deus. E às vezes é o teu caso, Deus conta contigo, mas você precisa ter coragem, você precisa agir. Tem momentos, tem situações que Deus conta conosco, que Deus colocou ali, que é o que fala aqui no versículo, Porque se de todo te calares agora, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e tua casa perecereis.
E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino? Tipo, será que não era exatamente para aquela situação que ela estava ali? Foi realmente para isso, e às vezes é o seu caso. Porque Ele justamente colocou você neste momento, nessa situação. Mas agora você precisa agir. A fé exige ação. Faça o que Deus tem te pedido. Ora, busca a direção de Deus e vai e age, que Ele será contigo. Tá bom? Então, haja e Deus é contigo. Bom dia.